Apontado como uma voz de forte influência na ala ideológica do governo, o escritor Olavo de Carvalho sinalizou nas redes sociais durante a madrugada deste último domingo o seu rompimento com o presidente Jair Bolsonaro. Em vídeo, o ideólogo declarou que Bolsonaro nunca foi seu amigo por não defendê-lo contra o que chamou de gabinete do ódio contra o Olavo, que segundo ele existe há décadas. O escritor ainda disse que Bolsonaro não age contra crimes e que derrubaria o governo se o presidente continuasse inativo e covarde. Milícia Gabinete do Ódio existe há muito tempo. Foi inventado contra mim, não contra o Bolsonaro. E o que ele fez para me defender? Chega lá e me dá uma condecoraçãozinha? Se você não é capaz de me defender contra essa gente toda, eu não quero a sua amizade. Porque eu fui seu amigo, mas você nunca foi meu amigo. Você foi tão meu amigo quanto a Pepa. Você só tira proveito e devolve o quê? Disse Olavo em trecho de vídeo entremeado de palavrões. E continua. Outra coisa, você não está agindo contra os bandidos. Você vê o crime, eles cometem os crimes, você presencia em flagrante e não faz nada contra eles. Isso chama-se de prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? Esse pessoal não consegue derrubar o seu governo? Eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo, disse. Após a repercussão das suas falas, Olavo escreveu em sua página no Facebook que ainda está do lado do Bolsonaro, mas que o presidente não pode esperar palavras doces que só podem ajudá-lo a errar. Ainda estou do lado do Bolsonaro. Lutarei por ele com todas as minhas armas. Mas ele que não espere mais de mim palavras doces que só podem ajudá-lo a errar, escreveu. O assunto já está entre os mais comentados do Twitter. Entenda o protesto de Olavo de Carvalho antes de falar besteira. As redes sociais conservadoras amanheceram repercutindo o desabafo do professor Olavo de Carvalho em sua aula semanal do curso online de filosofia e em 2 pequenos vídeos posteriores. Nos vídeos, Olavo revela seu desconforto com a campanha de difamação que vem sofrendo há pelo menos 2 décadas e com a omissão daqueles que dizem admirá-lo, mas não o ajudaram. Além disso, o professor protestou contra o fato de o relacionarem com um governo que não ouve seus conselhos para escutar oficiais das Forças Armadas que não querem o bem do Brasil. Olavo registrou ainda que Bolsonaro não apenas não o escuta, mas também nunca o defendeu da campanha difamatória que sofre de todos os lados. A obra e o legado. Desde a década de 1990, Olavo de Carvalho vem avisando e ensinando a todos os setores da vida nacional, através de livros, aulas e palestras, sobre a sanha hegemonista da esquerda e a criminalização de todo e qualquer pensamento divergente da agenda comunista. O legado desses anos de alerta e ensinamentos do professor foi o encorajamento do conservadorismo majoritário na sociedade brasileira, mas que fora proibido de se manifestar pela guerra cultural promovida pelos comunistas e filocomunistas. Esse cenário de encorajamento e esclarecimento promovido pelo professor Olavo sobre política e geopolítica colaborou evidentemente, junto com outros fatores conjunturais, com a queda de Dilma e permitiu o crescimento da candidatura de Bolsonaro e sua vitória eleitoral. Os conselhos de Olavo são sistematicamente ignorados. Apesar de, via de regra, todos que acompanham o professor Olavo de Carvalho darem razão às suas análises e previsões, amplamente confirmadas pela realidade dos fatos, ao longo de mais de 2 décadas, suas advertências e orientações são ignoradas pelo governo e pela maioria das pessoas que dizem militar pela causa conservadora e pela resistência contra a esquerda.
No vídeo que ora está repercutindo, Olavo fala das muitas vezes que alertou para que a reação aos ataques, ofensas e campanhas difamatórias feitas contra Bolsonaro e todos que estão do lado conservador sejam sempre revidados imediatamente com ações judiciais e responsabilização dos seus promotores. Quando isso não é feito, continua Olavo. O método da esquerda sempre é o de fazer contra nós o que nós deveríamos ter feito contra eles. E a consequência é o massacre midiático e judicial que vem sendo promovido contra o presidente, membros do governo e seus apoiadores. Outros exemplos. O jornalista Alan dos Santos elencou ontem em seu Facebook uma série de exemplos de orientações de Olavo de Carvalho ignorados pelo presidente Bolsonaro. Os exemplos enumerados pelo jornalista provam com fatos que Olavo tem razão em seu protesto. A reação materialmente impossível. O professor repetiu ainda o que já disse tantas vezes, que sem ajuda seria materialmente impossível reagir à campanha que foi feita contra ele. E deu exemplo de algumas pessoas que lhe faltaram, como Luciano Hang e o próprio presidente da República. Um alerta: existe um vício de raciocínio muito comum que leva as pessoas à conclusão de que só existem duas alternativas: adesão incondicional ou rejeição total. As críticas de Olavo não são a ruptura com Bolsonaro e com os conservadores, mas um desabafo e um convite a que todos nós usemos a cabeça. É preciso parar de imaturidade e entender que jogo está sendo jogado. É preciso parar de crer que conosco será diferente e nós conseguiremos vencer por caminhos mais fáceis dos que apontados pelo professor. E agora eu quero o seu importante comentário aqui no canal youtube.com/Célio Lobo. Aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber diariamente novos vídeos em apoio a Bolsonaro.